Oi, gente, tudo bem com vocês? Já experimentaram um bolo bombom delicioso assim? Bolo fofinho de chocolate, recheio de ninho com morangos e a cobertura, um brigadeiro super cremoso. Querem aprender? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final. Comecei preparando o recheio. Numa panela, acrescentei leite integral, leite condensado. Estou usando leite condensado caseiro, já tem receitinha aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. 3 colheres de leite ninho. Pode usar o leite em pó da sua preferência, o que vocês tiverem em casa. 1 colher de margarina. Estou usando a margarina com sal. Acrescentei apenas meia caixinha de creme de leite, porque quando o recheio esfria, ele costuma ficar mais durinho, então eu acrescento um pouquinho mais de creme de leite para ele voltar à cremosidade. Antes de levar para o fogo, misturo muito bem com o fouet para dissolver todo esse leite em pó. Depois disso, deixo em fogo baixinho e ir mexendo sempre para não queimar esse recheio. Deixei no fogo por 10 minutos até ficar na consistência de brigadeiro. Se por acaso seu recheio também ficar assim com essas pelotinhas, depois que esfriar, você pode passar na peneirinha para ele ficar liso e cremoso, não tem problema. Depois que desliguei o fogo, transferi todo o meu brigadeiro para uma tigela, cobri com um plastiquinho e deixei esfriando. Eu não gosto de deixar na geladeira, tá, gente? Eu deixo ele esfriando normalmente. Enquanto o recheio esfria, eu vou preparando o bolo, que é super rápido e prático e é feito no liquidificador. Acrescentei 3 ovos, 150 ml de água morna, nem precisa acrescentar leite, viu, gente? Com água dá super certo. 4 colheres de açúcar, 4 colheres de Nescau, 150 ml de óleo, bati por 3 minutinhos. Transferi essa misturinha para uma tigela e vou misturar os ingredientes secos. Peneirei 1,5 xícaras de farinha de trigo e fui acrescentando aos poucos e misturando com o fouet. É importante peneirar os ingredientes secos, que vai deixar o bolo mais fofinho. Junto com a farinha de trigo, já peneirei também o fermento, 1 colher de sopa e um pouquinho de bicarbonato, que vai deixar esse bolo mais pretinho e mais fofinho. 1 colherzinha de café rasa de bicarbonato. Enquanto eu preparo aqui a minha massa, já liguei o forno, já deixei pré-aquecendo. É importante fazer isso sempre, viu, gente? Também já untei a minha forma com margarina e polvilhei Nescau ao invés de farinha de trigo, tá? Dei uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu sempre deixo as quantidades dos ingredientes e a medida da forma também para vocês, tá? Transferi a minha massa para a forma. Levei para o forno por 35 minutinhos, é bem rapidinho. Enquanto o bolo assa, eu vou preparando o brigadeiro, que é bem fácil, gente, com poucos ingredientes. Eu usei apenas 120 gramas de leite condensado, tá? 2 colheres de Nescau, 200 ml de leite integral. Levei para o fogo e mexi bem até o leite começar a reduzir e começar a engrossar, ficar uma calda grossa. Aí eu acrescentei 150 gramas de chocolate ao leite e misturei bem até derreter todo o chocolate. Não se preocupem, porque esse brigadeiro não fica enjoativo. Ele leva menos leite condensado e também leva 1 caixinha de creme de leite, que vai deixar o doce bem equilibrado e vai deixar ele também super cremoso. Como leva menos leite condensado, esse brigadeiro leva mais tempo para ficar na consistência certa. Ficou aqui 15 minutos em fogo baixo. Depois disso, desliguei o fogo e deixei ele esfriando. Enquanto isso, já vou montando meu bombom. Meu bolo já tá bem frio, desenformei e a montagem, gente, desse bombom é super fácil, não tem erro nenhum. Comecei retirando um pouco desse topinho para o meu bolo não ficar muito pontudo, mas isso é opcional. E aí, com a ajuda de uma faquinha, eu fui abrindo uma tampa aqui nesse bolo com cuidado, deixando espaço tanto nas laterais quanto no fundo do bolo, para depois não vazar o recheio. Retirei a tampa e reservei, porque eu vou utilizar aqui no finalzinho. E aí, com uma colher, fui cavando com cuidado, porque esse bolo não ficou tão alto. Se por acaso rasgar um pouquinho aí no fundo ou nas laterais, dá uma amassadinha aí com a colher mesmo, para o bolo não ficar tão fininho e sustentar o recheio.
Essa massa ficou bem úmida, então eu não vi necessidade de molhar o bolo antes de pôr o recheio. Mas se vocês quiserem, podem umedecer mais a massa. Coloquei metade do recheio dentro do bolo e espalhei bem com a colher. Eu utilizei aqui morangos inteiros. Já fiz também esse bolo com morangos cortados ao meio, mas não aconselho a utilizar morangos picadinhos. Se picar demais o morango, ele vai acabar soltando muita água aqui no recheio e vai deixar tudo aguado. A não ser que seja para ser consumido no mesmo dia esse bolo. Moranguinhos bem higienizados, retirei apenas as folhinhas e deixei eles inteiros. Cobri esses morangos com a outra parte do recheio, espalhei bem. E aí eu venho com a tampa do bolo que eu retirei no início e tampei esse bolo. Para finalizar, vou utilizar o brigadeiro que já esfriou, já tá super cremoso. Olha só que maravilha que ficou esse brigadeiro, gente. Uma consistência maravilhosa e o sabor também incrível. Só despejei aqui em cima do meu bolo, dei uma espalhadinha e ficou maravilhoso. Finalizei com raspinhas de chocolate granulado aqui ao redor do bolo e uns moranguinhos aqui para decorar, para ficar bem bonitinho. E ficou uma lindeza esse bolo bombom. Depois de pronto, você pode levar para a geladeira se quiser ou nem precisa. Eu já vou cortar o meu bolo para mostrar para vocês como ficou por dentro. Fica uma fatia maravilhosa, gente. Pouco bolo, muito recheio, muita cobertura, do jeito que a gente gosta. Deixe nos comentários o que vocês acharam da receita de hoje e quando fizerem, não esqueçam de dar a opinião de vocês também. Não esqueçam de dar o joinha, isso ajuda muito a fortalecer o canal. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai ser avisado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.